amiga advogada. Bom, fizemos a nossa tarefa de casa e fizemos a nossa aula parte 1, parte 2 de vendas. Se você está assistindo essa aula e começou agora, pare. Volte para o módulo 1 e 2 de vendas, que lá você vai pegar toda uma introdução para que você consiga entender tudo que a gente vai falar aqui agora. Sem você assistir essas duas primeiras aulas, você não vai conseguir entender nada do que a gente está falando aqui. Elas são essenciais para que você consiga iniciar a sua venda no seu escritório de advocacia. E lá a gente traz todo o motivo e o porquê que você precisa entender disso, tá bom? É algo que eu passei por isso e lá eu trago a experiência que eu tive e compartilho isso com vocês. Bom, agora a gente vai começar exatamente a falar meio aprofundado. Meio aprofundado por quê? Porque ainda existem assuntos que eu não posso trazer para vocês, não porque eu não quero, porque se eu trouxer, vocês vão ficar mais perdidos que segue em tiroteio. Então, eu estou tendo a displicência de trazer momentaneamente o que vocês precisam saber. Sabe por que isso, meu amigo? Porque eu já passei. Quando lá atrás, há 3 anos atrás, quando eu me formei, passei na OAB e me senti perdido, eu fui atrás de quê? Conhecimento. E quando fui atrás de conhecimento, me deparei com uma imensidão de fontes online de conhecimento que se diziam especialistas em todo tipo de assunto que você imaginar e consegui levantar uma verba para conseguir comprar essas fontes, esses cursos, esses ensinamentos. E ali eu me deparei numa situação que a pessoa não se importava com o meu nível de conhecimento a respeito de determinado assunto. Ele simplesmente jogava. E ali eu me senti perdido, eu falei, tá, mas vou dar um exemplo aqui para vocês, CRM. Eu tive meu contato com o CRM há 3 anos atrás. Hoje que eu utilizo o CRM, sei por que usar, sei como usar, e isso tudo eu não aprendi com ninguém. Eu tive que aprender sozinho, porque quando lá atrás eu comprei o curso para aprender sobre isso, a pessoa não me trouxe uma introdução, um conhecimento raso, superficial, primeiro, para que eu entendesse a essência de um CRM. Isso é um dos milhares de exemplos que eu vou trazer durante a nossa jornada aqui. Então ali eu me deparei com um excesso de conhecimento pelo qual eu paguei e não utilizei, porque eu não estava preparado para aquilo. Então, entendam que eu não quero te sobrecarregar. Eu quero trazer o conhecimento que você precisa saber agora, que você está começando. E aí existirão o nível 2 e o nível 3 da advocacia milenar, que será dentro dele que aí eu vou trazer cada tipo de ferramenta, e não só cada tipo de ferramenta, eu vou te ensinar a pegar a ferramenta, modelar no seu negócio e automatizar o que for possível para automatizar, ok? Bom, mas agora vamos aqui para a nossa parte 3 da nossa aula. Bom, advogada, agora a gente está aqui na tela do meu computador e a gente vai começar de onde a gente parou na aula parte 2. Vamos lá? Bom, na última aula trouxemos essa pesquisa para vocês, onde essa pesquisa ela te comprova, tá? O intuito dela é trazer e te mostrar, ou melhor, esfregar na tua cara, que o digital tá aí para você dominar, tá bom? Basta você querer. Mas vamos continuar. Aqui, entendendo sobre venda jurídica. Esses são pontos importantes que eu considero, tá bom? Eventualmente depois iremos falar de outros. Esses pontos eu já trouxe na aula parte 2. Funil de vendas, trouxemos e paramos aqui, nos estágios de funil de venda. Eu informei vocês que eu, Vinícius, considero que existem 2 funis de venda. Funil de venda propriamente dito, o próprio nome diz,
E o funil de venda, consequência na gestão. Por quê? Esse funil de venda, consequência na gestão, ele vai te trazer ideia de qual público você trabalha e como você tem que organizar a sua gestão, organizar os seus scripts para refletir naquele público. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eles chamam essa parte aqui de topo de funil, superior de funil. Resumidamente, quem está nessa parte, isso aqui tudo a gente já falou na parte 2, mas eu só estou trazendo para a gente poder dar continuidade. Resumidamente, nessa parte superior, significa que são pessoas com menos consciência ou completo desconhecimento de algum direito. Vamos trazer para o nosso mundo aqui. Vamos supor que eu sou o Joãozinho. O Joãozinho, ele teve um atraso de voo, não foi realocado, teve que ficar na cidade onde fazia a conexão e não teve a hospedagem, não teve alimentação arcada pela companhia aérea. E aí, esse indivíduo, ele não tem consciência de que ele tem certos direitos quando isso ocorrer. Bom, acontecendo isso, ele se caracteriza como topo de funil. E aí, o reflexo que eu quero trazer para vocês, eu já vou adiantar isso um pouco, só para vocês entenderem, é que esse indivíduo, ele não tem conhecimento algum. Então não adianta você chegar para ele e falar de indenização, falar que precisa de documentos. Esse script, ele não está condicionado ao nível de consciência desse cliente seu. Então, por isso que eu falo que o funil de vendas, ele vai ter duas bases. Ele vai ter a base da venda, propriamente dito, e a base da gestão / comercial seu. Que por meio dele você vai conseguir qual tipo de script eu tenho que usar com qual tipo de público. Por quê? Aí se eu prospecto esse Joãozinho, e ali nessa prospecção eu converso com o Joãozinho, eu crio uma conexão com ele, crio laços com ele, faço com que eu falo, olha, você sabia, aconteceu isso com você? Nossa, que chato. Mas aconteceu como? Sabe? Especula. Você não traz já de cara a venda, você não traz já de cara o direito, você não traz já de cara a imposição de fechar, tá? Ali, nesse momento, você tem que ser um pouco brando. E aí, o reflexo disso é que tipo de conteúdo você tem que entregar para uma pessoa menos consciente? Você tem que entregar conteúdos que a tornem consciente. Então, por isso que eu falo, a parte de gestão, o seu script ele teria que ser diferente, e a parte de vendas, o seu marketing com esse tipo de público teria que ser diferente. Porque ali, o que você teria que fazer? Trazer um vídeo introdutório. Olá, você que teve atraso de voo, ou você que perdeu o voo ou sua conexão e não foi realocado, ou sequer teve a sua estadia arcada pela companhia aérea. Você sabia que você tem direito de ter isso, aquilo, chouriço? E ainda, por final, você pode conseguir uma indenização de 5 a 10 mil reais? Ou seja, a gente pegou o cara que estava inconsciente e o tornamos consciente. Ele já deu um passo no nosso funil. Ele sabe que aí agora ele tem algum direito. Ele pode não saber todos, mas ele sabe que ele possui algum. Ele sabendo que ele possui algum, ele já pode despertar o interesse, ou seja, ele parte para o meio de funil. E como que você conversa com esse público meio de funil? Você tem que dosar a mão. Por quê? Porque você tem que saber que ele não tem completo desconhecimento, mas também não tem completo conhecimento. Uma vez isso, você, de novo, tem o reflexo na forma de conteúdo e na forma de conversa, no script comercial seu. A forma de conteúdo ali, que eu entendo que seria viável, é um conteúdo que você bate nas dores do seu cliente, porque ele já tem a consciência de que ali existe a infração
consumerista, só que às vezes você precisa dar aquele estímulo a mais para ele vir até você. E dentro do seu script você pode trabalhar isso também. Olha, fulano, você ficou no aeroporto quantas horas? Eu fiquei 6 horas dentro do aeroporto. Você faz com que o seu cliente crie consciência do problema e do tamanho do problema dele. Nossa, fulano, que complicado. E você teve que arcar com alimentação, Sim, tive que arcar com alimentação. Você comanda o atendimento e vai fazendo com que ele vá criando consciência do tamanho do problema que ele passou. E aí, feito isso, criando essa imensa consciência do seu cliente, da dor que ele já sabe que tem e que essa dor existe uma solução e reparação jurídica, vem o fundo de funil. Por quê? Você já alimentou todas as dores daquele cliente para que ele ficasse latente ao ponto de falar, cara, isso que eles fizeram comigo é muito errado. Eu quero minha indenização, eu quero meu reembolso, eu quero que a companhia me ressarça. E aí vem o fundo de funil, onde você tem que fazer o CTA, Call to Action, que é o quê? Fulano, você que aconteceu situação A, que tem direito B, que passou por problemas C por conta da situação B, da situação A e direito B, você precisa de um especialista. Eu sou advogado especialista nisso. Venha que eu posso te ajudar. E aí, nessa parte da forma, aqui é só um exemplo, nessa parte da forma de produzir esse conteúdo e tudo mais, a gente vai trazer para vocês, o David mais especificamente vai trazer as formas de fazer isso corretamente e tudo mais, mas eu vou te ser bem sincero, vai do tamanho do seu, desculpa o termo, foda-se, tá? Por quê? Se você tem medo da OAB, você já coloca na sua cabeça, você não vai crescer, ponto. E aí, posteriormente, você vai fazer conteúdos mais brandos, enquanto ao mesmo tempo vai ter pessoas mais apelativas. E o que é mais apelativo é mais direto, é mais sucinto. E hoje o ser humano ele está atrás de velocidade. Então ali você vai ficar estagnado. Vai ter resultado? Vai ter resultado, claro. Até hoje eu fui mais brando. Há um tempo pra cá que eu venho, que aí a gente conseguiu fazer algumas coisas, eu venho sendo um pouco mais incisivo. Enfim, entender o porquê de saber o que é um funil de vendas e o porquê de ter conscientemente dentro do seu escritório um funil de vendas. Então, entenda que, igual eu falei na aula anterior, vocês vão ter que definir qual público do digital vocês querem atuar. Porque uma vez definido, vocês conseguem mensurar qual tipo de nível que vai ser atraído e, por consequência, como você vai lidar com aquele público que chegar até você. Basicamente, o que eu falei está aqui. O funil é muito importante porque no seu escritório, para que você possa identificar o nível de cada público que está atendendo, por consequência, irá conseguir elaborar estratégias de melhor conversão. Além disso, com esse funil, após identificação e determinação de novas estratégias, gente, só um adendo, esses acentos faltando e tudo mais, é porque é MacBook e, cara, ele é muito chato para digitar. E as ideias vão vindo, eu vou escrevendo aqui, eu já passei para o meu pessoal da equipe corrigir para mim, mas esse material é o material cru, tá bom? Depois vocês vão ter acesso a ele todo editado melhor, tá? Mas isso daqui é só pra gente trazer esse conteúdo de primeira linha para vocês. Vamos lá. Além disso, com esse funil, após identificação e determinação de novas estratégias, é possível você iniciar a elaboração de processos internos por meio dele, onde um tipo de público, fase do funil, seguirá um tipo de processo interno pré-estabelecido. É o ponto que eu falei para vocês, de vocês terem scripts para cada tipo de público, com cada tipo de nível de consciência, de cada tipo de problema que você for atuar no digital, tá? Trate os diferentes. Eu vou trazer para vocês, com relação a isso daqui, uma experiência, eu mencionei na primeira aula, que a gente tinha iniciado, e hoje eu já posso te falar que surtiu efeito. Por quê? A gente cometeu um erro no seguinte sentido.
a gente estava tratando todos os nossos clientes do digital da mesma forma. Uma forma genérica, cada um com sua especificidade. Só que o que estava acontecendo? Os clientes que vinham por autismo estavam tendo uma baixa conversão. Sumiam, a gente não conseguia reavê-los pelos funis decisivos, que eu pré-estabeleci o nome de ultimato e reciclagem. E ali eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Vamos ter que mudar a forma de falar com esses clientes. E aí refiz todo o funil, refiz ele todo o script refeito. Cheguei no meu comercial e falei, toma, testa uma semana. Cara, surreal. A taxa de retorno, ela cresceu exponencialmente. Foi algo que, assim, não dá pra acreditar. O comercial, quando eu entreguei pra eles, o comercial falou, eu acho que não vai dar certo. Eu falei, confia, vamos tentar. O comercial é teste. Tenta. E aí fizeram isso, tentaram, e a taxa, porque o nosso maior gargalo estava sendo o seguinte, o cliente chegava, começava o atendimento e sumia. Simplesmente sumia. Eu falei, vamos ter que atuar diferente com esse povo. E, galera, foi perfeito. Então, por isso eu falo pra vocês, tratem os diferentes. Dá trabalho? Muito trabalho, porque você tem que fazer um funil para cada tipo de público, para cada tipo de área. É muito desgastante. Você tem que quebrar a cabeça mesmo. Mas é o que eu falei pra vocês lá nas primeiras aulas. Não tem moleza. Você não pode ser mole. Se você for mole, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, é uma grande verdade, tá bom? Uma grande verdade. Tenham isso como premissa, tá? Vai chegar no nível 2 e 3 da advocacia milenar, a gente vai ensinar vocês a como construir esse script, ao que falar primeiro, as perguntas chaves de cada área, tá bom? A gente vai trazer isso tudo para vocês. Só que, paciência, primeiro vocês precisam entender a essência de todo o contexto. Pronto, falamos daqui. E aí, o que eu trago o exemplo para vocês. Falei na aula parte 1, aula parte 2. Tenha um produto para cada tipo de público. Eu falei para vocês lá atrás, no digital. Só um minutinho, deixa eu tomar um gole de café. Falei para vocês lá atrás que é perfeitamente possível no digital você atuar de maneira especializada em vários tipos de área de direito. Só que você tem que entender que se você vai atuar, você tem que prestar um serviço de qualidade, tá bom? Não adianta você se autodenominar especialista numa área e não conseguir prestar o serviço na qualidade que tem que prestar. Eu te falo porque lá no começo eu fiz isso. Só que eu prestava um serviço de qualidade. Hoje eu tenho um advogado para cada área de atuação dentro do escritório. Então, de fato, são especialistas. Lá atrás não era. Era generalista, mas a gente precisava. Não tem dessa. Entendeu? Só que a gente prestava um serviço de qualidade. Se a gente não sabia, a gente aprendia. Tá? Hoje, o que a gente fez? Da parte de ter um produto para cada tipo de público, a gente divide em duas vertentes. A primeira é voltada para o tipo de produção e solução fornecida, e a segunda será pela forma fornecida, que tem relação direta com o tipo de público atendido. Um exemplo disso que eu trago é o Aura. O porquê que a gente resolveu criar essa solução jurídica? Eu falei, o escritório estava indo bem, não estava indo mal, só que eu falei, a gente precisa de uma solução na saúde. A gente precisa começar a atuar na saúde. Tem pouca gente. O que? Matutando, pensando, eu falei, autismo. Na região onde a gente tem aqui não tem ninguém que faz esse tipo de atuação. E fui pesquisar. E de 2018 para agora, pelo IBGE, a gente constatou que o número de crianças autistas cresceu de uma maneira imensurável. E eu falei, cara, a gente vai atuar. Chamei meus sócios, falei, a gente vai atuar, vai abrir uma vertente para o autismo. E aí surgiu o Aura, com toda a sua identidade visual,
voltada para o autismo, que converse com o autista, cores autistas, tudo tem que casar com a ideia, tá bom? Não adianta você querer vender algo sem que case a ideia, tá? Então a gente fez uma análise de nome, aura, tem a definição da aura em volta de todos nós, uma questão espiritual. Então isso tudo causa uma certa receptividade de um pai e de uma mãe que já tem problemas demais para você chegar e ter a liberdade de vender o seu produto jurídico. Então surgiu o Aura. E aí, com base nisso, criamos um produto para o autista. Ou seja, a primeira vertente, tenha um tipo de produto jurídico para um tipo de público. O que isso quer dizer? A gente viu um problema social, criamos uma solução jurídica para esse problema social. Vertente A, tenha sempre um produto para um problema humano. Ok? Bom, agora, vertente B. Segundo público, o segundo ponto é você entender que o público que vai atuar naquela área que determinou para atuar. Ou seja, qual o tipo de público que eu vou atender dentro do Aura? E aí a gente fez toda uma análise de persona do público autista. Quem são? São pais e mães que sofrem porque, na grande maioria, esses pais e essas mães não aceitam de forma alguma o diagnóstico do filho. Eles não entendem que se trata de um transtorno, não é uma doença, transtorno, e eles não entendem que o filho precisa do tratamento. O filho precisa do tratamento, não adianta. Só que muitas vezes não é a prioridade para eles, porque eles preferem deixar isso de lado e conviver com a dor de ter o filho autista. E aí entra naquele ponto que eu falei para vocês um pouco antes da questão de tratar os diferentes. A gente tinha o nosso funil, que a gente aplicava em divórcio, que aplicava em inventário, que aplicava em previdenciário. Moldamos ele para o autismo. E mesmo assim a conversão não estava legal. E aí a gente entendeu que não, precisamos conversar a língua deles. E mudamos, criamos um do zero, na verdade, para eles e está tendo o resultado que eu mencionei para vocês. Só que além disso, você tem que ir além. E o ir além é no que? Entender o bolso do seu público. Um exemplo nítido é você querer atuar com pensão alimentícia de pessoas de baixa renda e querer receber adiantado e não no êxito. Receber honorários iniciais ao invés de êxito. No autismo, a gente pensou da mesma forma. E aí conseguimos moldar algo, uma forma de pagamento onde a pessoa entendesse que a gente quer ajudá-la e não extorquí-la. E criamos uma forma de pagamento única para o autista, onde a gente não cobra no êxito, a gente recebe antecipado. E posso falar para vocês, são honorários muito bons, tá? Então, que aí eu posso falar para vocês que 2 contratos fechados em um mês passa aí a casa dos 15 mil reais. 2, a gente fecha em média 4 ou 6, dependendo muito do mês, tá? Então entendam que além de você criar consciência de que você tem que conversar de maneira diferente com esse público, você precisa entender o bolso dele. Porque você vai cobrar o que você vai fazer e não adianta você aplicar algo, um valor aonde você não vai, o seu cliente na verdade não vai conseguir te pagar, tá? Ponto. A gente vai parar aqui, tá? Essa vai ser a parte 3 da aula de vendas. E a partir de agora a gente vai trazer um pouco mais da prática. E vamos começar pelo que são objeções. Porque você vai ter que lidar com elas cotidianamente.
Então, eu vou te ensinar alguns tipos agora, não vou ensinar todos. E já vou ensinar como quebrar alguns, tá bom? Então, se você assistiu essa aula e quer saber como mudar isso, como moldar, como reverter toda essa situação, ativa o sininho, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque aí você vai ser avisado quando vier a parte 4 dessa aula, tá bom? Bom, eu te agradeço mais uma vez você ter assistido, ter chegado até aqui, parabéns, tá bom? Se você está gostando, comente aqui embaixo, siga-nos na rede social, porque lá a gente também vai começar a entregar um conteúdo valiosíssimo do dia a dia, que talvez ali você pode pegar algum insight e aplicar no seu próprio negócio, certo? Meu amigo advogado, minha amiga advogada, muito obrigado e até a próxima.